E na compaixão entra essa via, né? De cuidar de si mesmo, né? Tem essa via de cuidar de Claro. si, de estar receptivo a ser cuidado pelo outro, né? Uhum, O que uhum, para algumas pessoas, dependendo dos históricos de sofrimento, dos históricos de relacionamentos ao longo da sua trajetória, pode ser inclusive uma situação de resistência, né? uhum, É uhum. perigoso ser cuidado, é perigoso Sim. ficar numa posição receptiva, de vulnerabilidade, onde essas trocas, né? Então, uma das formas que podemos trabalhar, né? Não é necessariamente um sinônimo, mas uma referência a esse estado de mente compassiva é o cuidado. Então, o Uhum. cuidado que despendemos ao outro, o cuidado que despendemos a nós mesmos e o cuidado que podemos e estamos receptivos em receber. Compaixão, pelo que eu ouvi também, pelo que eu ouvi até agora, tem a ver com reconhecer o sofrimento do outro? É reconhecer a natureza do sofrimento, né? Não é Hum. necessariamente, às vezes, em algumas situações, né, limites, né? É, vamos tentar traduzir isso de uma maneira muito simples, né? Uhum, É, vamos dizer assim, nós que estamos mais acostumados com as, as práticas meditativas, pessoalmente, talvez tenhamos histórias ligadas a uhum, uma busca pessoal, de amadurecimento, talvez de sermos pessoas melhores, né? uhum, Podemos estar tão autocentrados, né? E talvez até tão encantados com o nosso próprio processo, né? E tem aqui alguém do lado com um tipo de dor bem direta, como a fome. E eu sou uhum. insensível, né? E aí eu vou convidar aquela pessoa para meditar. Talvez eu precise convidar aquela pessoa para comer, Comer. né? Talvez a minha ação mais compassiva seria: vamos comer juntos, né? Certo. E não vamos meditar e nos conectar a um estado de bem-estar se não é se você tem fome, se você Uhum, está numa situação de penúria, de sofrimento, né? Então, uhum, é essa capacidade de reconhecimento da sensibilidade do sofrer como uma experiência coletiva, né? Como uma experiência uhum, que nos toca e que nos mobiliza a ações que tragam uhum, um benefício frente a isso. Então, uhum, se eu estou frente a uma situação de doença, a ação mais compassiva é oferecer o tratamento. Se eu estou uhum, frente a uma situação de abuso, né, de abusos de relações, talvez a ação uhum, mais compassiva seja interromper aquilo, usar uma força, usar uhum, uma ação até ligado à força, à ruptura, o impedimento do sofrimento, né? uhum. Então essa ação ela é tanto em direção ao cuidado do sofrimento como a prevenção ao sofrimento. Prevenção. Interessante. Agora você me fez lembrar, acho que tem uma passagem bíblica, né, que, eh, antes de dar o peixe, quer dizer, dê o peixe, mas ensine a pescar, né, ou seja, se tá com fome, dá o peixe primeiro, né, mais ou menos Mas não assim. não é o dar o peixe como um ato, e esse é uma coisa importante, né? Não é dar um peixe como assim, eu estou num lugar superior Superior. e vou ceder a minha comida. Não é. Vamos juntos trabalhar Hum. para cuidar da fome como uma experiência coletiva, né? Porque senão Uhum, também fica aquela experiência assim: olha, eu já cheguei, Shanti, num lugar que nenhuma dor me afeta. E eu estou aqui numa posição muito de benfeitoria, né? E eu uhum. cedo um pouco da minha paz e da minha benevolência para você, uma alma tão atormentada, né? Então, talvez seja fugir desse estereótipo, né? É assim, Entendi. Shanti, o que juntos podemos fazer para um benefício coletivo, tanto meu quanto seu, quanto das pessoas que nos relacionamos?
a compaixão ela se reflete também na postura física, também na própria fisionomia, né? Pessoas Ah, compassivas têm um semblante, têm uma serenidade, e não é só na voz, só porque fala calmamente, não, mas fisicamente, né, se mostra uma pessoa compassiva. E o mais legal que eu achei dessa conversa até agora é que não necessariamente não estou fazendo nada frente a isso. talvez, né, assim, me veio a imagem enquanto você estava falando, né? Existem esses Budas serenos, né? Que realmente isso que você falou é muito trabalhado, inclusive na terapia focada na Uhum, compaixão, o trabalho de postura compassiva, atitude interna, o que a gente chama de voz interna uhum, compassiva, né? Mas que quando frente a uma necessidade, também temos essas imagens dos Budas ativos, né? Dos exato. Budas fortes, enfrentando os desafios, né? Então Uhum, não é um estado de imunidade frente à vida, é um uhum, estado, na verdade, de conexão com a vida e com o sim. contexto que estamos. Talvez algumas pessoas associem sempre a compaixão à amorosidade, né? O Hum, que elas têm realmente uma uhum, relação, mas não necessariamente ela não é uma dependência estrita, né? Então, por exemplo, é, um outro exemplo que costumamos usar é um bombeiro que arrisca a própria vida, né? Então, ele tem um instinto tão forte de cuidado, de tarefa, de uhum, sensibilidade à dor, ele arrisca a própria vida para entrar no fogo. E ele não uhum, precisa ter nenhuma relação com aquela pessoa que ele está salvando, né? uhum, Ele não precisa ter, ele não precisa conhecer, ele não precisa saber do histórico dela, não precisa saber das uhum, benfeitorias dela. Ele está numa ação de cuidado, movido pela coragem, pela sabedoria, vai tomar as melhores ações para enfrentar aquele incêndio, salvar aquela pessoa, munido de um estado talvez uhum, compassivo, onde não precisa necessariamente estar vinculado ao estado de amorosidade. Lógico uhum, que depois que ele salvar a pessoa, vai se relacionar, vai trazer essa amorosidade vem à tona, mas elas uhum, não, às vezes as pessoas confundem um pouco esses estados. Dentro da terapia focada na compaixão, que é um modelo de terapia que vem sendo desenvolvida na comunidade científica por mais ou menos uns 30 anos, uhum, é, nasceu com um professor de psicologia em inglês, bastante atuante nessa área, chamado Paul Gilbert, né? uhum, Você tem dentro do processo, que pode ser o processo terapêutico mais individualizado, como um modelo de uma terapia ou de uma psicoterapia, como o que a gente chama de o treinamento da mente compassiva. Então, uhum, você, do mesmo modelo que temos treinamentos da mente mindful, né, do uhum, mindfulness, né, modelos de passos, de desenvolvimento de habilidades, tanto de postura, quanto de atenção, quanto de conexão a esses estados, você tem também o que a gente chama de o treinamento da mente compassiva, ou um caminho a ser desenvolvido que geralmente usa-se inicialmente da atenção, do uhum, mindfulness, das qualidades envolvendo algumas práticas ligadas à meditação, algumas práticas ligadas à postura, ao desenvolvimento de habilidades internas e uhum. principalmente as práticas ligadas ao desenvolvimento das habilidades relacionais, né? Então, Legal. a compaixão, ela é entendida dentro desse processo, inclusive como um traço evolutivo dos animais que precisam sobreviver em grupo, né? Uhum, Então, ao legal. longo da evolução das espécies, os animais que dependem de outros animais para o Uhum, cuidado, para o desenvolvimento, para o amadurecimento, eles foram desenvolvendo naturalmente mais habilidades de conexão, de troca,
entre os outros. E nós, como espécie humana, dentro da ordem dos primatas, vamos dizer assim, né? A gente vê que a natureza foi privilegiando as comunidades que se apoiam mais, Uhum. que trabalham mais coletivamente, elas foram prosperando mais. Né? E Uhum. ao longo, Legal. apesar de culturalmente vivermos um período da nossa sociedade muito centrado no individualismo, né? a, a, a nossa experiência na Terra, e nós como espécie, né? A nossa espécie Homo sapiens, ela tem em torno de 300 a 400 mil anos, né? As espécies humanas, elas têm em torno de 2 milhões de anos. Né? Os Uhum. outros humanos que já habitaram o mundo, como Homo erectus, Homo habilis, Homo Uhum. neandertal, né? Esquecemos que foram os nossos irmãos humanos, né? Eles foram caminhando num processo de adaptação que foi privilegiando essa força do coletivo, né? Uhum. Culturalmente, nos últimos 10, 15 mil anos, é que a nossa sociedade foi privilegiando esse predomínio do individualismo. Né? Uhum. E atualmente nós estamos vivendo isso como um dos maiores males, né, do Uhum. nosso sofrimento, do nosso Sim. cotidiano. E no individualismo não se desenvolve a compaixão, porque não, é como que só eu tô vivendo isso, só eu sofro, né? Você não sofre. Eu sei que a maioria das pessoas que assistem um podcast como esse já deve ter uma busca pessoal, né? Já deve ter uma busca meditativa, uma busca por um caminho, né? E eu acho que esse é um ponto que é uma grande armadilha, né? É o cuidado que a gente tem que ter por essa busca para que não possamos nos pegar e falar assim: a minha busca é pelo bem-estar, a minha Uhum. busca é por não sentir ansiedade. E vou me Uhum. desconectando do meu coletivo. Então, a Uhum. ideia da compaixão é que essa busca ela fica fortalecida e ela faz sentido sempre na ideia do coletivo.